para vocês no primeiro encontro, e também na apostila isso está apresentado, a gente está trabalhando com uma teoria, com uma metodologia de leitura, né? A partir dessa teoria, né, que está lá na bibliografia do Ticano, e dessa metodologia, a gente está fazendo uma leitura do Evangelho de João a partir de algumas divisões pré-estabelecidas pelo vocabulário, né? E, a partir do vocabulário, extrair as pregações a partir dos textos do Antigo Testamento, especificamente a criação e o êxodo. Então a gente está usando um marcador, né, de texto para o Evangelho de João a partir de um vocabulário e de uma pregação que é a primeira narrativa da criação de Gênesis capítulo 1, que é a semana da criação. A partir dessa releitura da criação, da primeira narrativa da criação de Gênesis 1 até o 2:3, a gente percebe que o mundo é criado numa semana, né? É claro que essa semana, alguns podem até considerar ao pé da letra, né? Uma semana de 7 dias onde o sol nasce e põe, um dia onde o sol nasce e põe, ou você pode entender uma semana como uma semana teológica, não ao pé da letra, não literal. Cada um faz a sua opção. No entanto, nesta semana da criação, nós temos um ponto relevante para o Evangelho de João, que é o 6º dia dessa criação. Pois justamente no 6º dia da criação, no capítulo 1, Deus cria o homem e a mulher, né? Deus cria a humanidade, macho e fêmea. Ou seja, então, o Evangelho de João vai trabalhar esta leitura de que Jesus veio continuar a obra do Pai. Qual é a obra do Pai? A criação. Então Jesus veio continuar a criação. Qual é o ponto da criação que Jesus se detém como mais importante? A criação do homem. Então Jesus veio continuar a obra do Pai, criando ou recriando o homem, um novo homem, dando ao homem o Espírito. Bem, a partir daí, o João, o evangelista, vai desenvolver o seu livro. E nós vimos, então, na introdução, capítulo 1, verso 19 ao 51. Ele apresentando uma introdução em 4 dias. Capítulo 1, verso 19 ao 28, primeiro dia. Capítulo 1, verso 29 ao 34, segundo dia. Capítulo 1, verso 35 ao 42, terceiro dia. Capítulo 1, verso 43 até o 51, quarto dia. Esses dias são marcados pela expressão no dia seguinte, que está no verso 29, verso 35 e verso 43, no dia seguinte. Se você tem 3 marcadores temporais, dizendo no dia seguinte, você tem 4 dias. Né? Porque o primeiro dia seguinte já conta 2 dias. Segundo marcador, no dia seguinte, terceiro dia, quarto marcador, terceiro marcador, no quarto dia. Aí você inicia o capítulo 2, verso 1, dizendo, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Então você faz a conta. 4 dias, mais ao terceiro dia, chegamos a qual número? 6º, não 7º. Por que 6º? Porque contava-se o dia que se estava, como na morte e ressurreição de Jesus. Ele morre na sexta e ressuscita ao terceiro dia. O terceiro dia não é segunda, o terceiro dia é domingo, porque conta-se a sexta que se está. Então, se na introdução do capítulo 1, versos 43 ao 51, está no 4º dia, 3 dias depois conta-se o 4º dia, chega-se ao 6º dia. Então, o evangelista João inicia o ministério de Jesus no 6º dia, que é o dia que vai acontecer o casamento. Com isso, ele nos remete a Gênesis 1. Jesus inicia seu ministério no 6º dia, que é o dia da criação do homem, num casamento.
sexto dia da criação, Deus cria a humanidade, macho e fêmea, e diz a eles: multiplicai-vos, sede fecundos e enchei a terra. Criou o casamento. O evangelista está fazendo esse link. E aí a gente vai usar isso para marcar o livro. Começa-se então o ministério de Jesus no sexto dia. O sexto dia é um sexto dia teológico. Não é sexto dia ao pé da letra. Ou seja, no dia seguinte o doutor não fez nada. Não, esse sexto dia teológico vai durar até o capítulo 11. Porque é sexto dia teológico. Então, nesse capítulo 2 ao capítulo 11, nós encontramos Jesus realizando a obra de criação do novo homem. Começando no capítulo 4, verso 46b, dando vida ao homem que está morto, que é escravo. Depois, dá liberdade àquele que está imobilizado, sem condições de locomoção. Depois, dá pão aos famintos, depois de atravessar o mar com eles, como Moisés fez. Depois, no capítulo 9, abre os olhos do cego, que não tem culpa da sua cegueira, ele nasceu assim, nem ele, nem os seus ancestrais. E no capítulo 11 ele finaliza da mesma forma como começou no 4:46b, dando vida àquele que estava morto. Então, do capítulo 2 ao capítulo 11, temos o primeiro sexto dia, no Evangelho de João, em que ele recria o homem, fazendo o homem novo. No capítulo 12, que é o nosso início de hoje, a gente vai trabalhar um outro marcador. A gente está trabalhando marcadores textuais. É o vocabulário, é a palavra dentro do livro, é a palavra X, Y, Z, que vai indicar para nós a divisão do livro. Então a gente está fazendo uma análise textual e não numérica. Por quê? Porque eu já disse a vocês que o livro foi escrito lá pelo final do século I, sem marcador de capítulos e versículos. Isso foi colocado 1000 anos depois. Ou seja, e quando se coloca 1000 anos depois, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, versículo 1, versículo 2, versículo 3, isso é feito a partir de uma interpretação que aquelas pessoas daquele momento histórico têm do livro. Então a divisão capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 é a partir da interpretação que fizeram das divisões temáticas do livro, que pode estar errada. Então, para a gente não arriscar e seguir um bonde que não está firme, a gente deixa de lado os marcadores de capítulos e versículos e vai seguir um marcador textual, porque é assim que estava no princípio, o livro corrido, em que a palavra tal, tal e tal vai indicar início de pensamento e conclusão de pensamento. A partir daí, a gente então trabalhou o capítulo 2 como marcador de um capítulo, o sexto dia mencionado ali. 4 dias já mencionados, 3 dias depois começa o sexto dia, que vai até o capítulo 11. Agora no capítulo 11, que é o nosso segundo capítulo do livro, a gente tem outro marcador semelhante. Capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia. Em que dia Jesus está? Sexto dia. Que dia ele estava lá quando começou o seu ministério em Caná? Sexto dia. Que dia ele está agora em Betânia? Sexto dia. Não importa se é sexta-feira. O importante é que o autor está dizendo para nós, é um sexto dia. Um sexto dia de frente para trás. Porque ele está contando um sexto dia a partir da Páscoa. Não é isso? Ele contou a Páscoa e voltou 6 dias. Quando ele volta 6 dias, ele coloca Jesus num sexto dia, de frente para trás. E quando ele chegar no capítulo 19, ele coloca Jesus no sexto dia, de trás para frente. Então, tanto no capítulo 19 Jesus está no sexto dia, quanto no capítulo
capítulo 12 ele está no sexto dia, quanto no capítulo 2 ele está no sexto dia. Com isso, ele estabelece um modelo de que Jesus desempenha o seu ministério num sexto dia, que é o dia da criação do homem. Que no capítulo 19 finaliza. Quando que finaliza o sexto dia no capítulo 19? Quando Jesus dorme. Quando ele diz aquilo que Deus disse lá em Gênesis: está consumado, está terminada a obra. Foi o que Deus disse lá em Gênesis. Quando ele, no sexto dia, termina a criação, ele diz: está consumado. Viu Deus que tudo que fez era bom. Descansou no sétimo dia. O que Jesus vai fazer no capítulo 19? Vai dizer: terminei a obra, ela é perfeita, e então Jesus inclina a cabeça. Qual é o símbolo do inclinar a cabeça? Dormir. Ele descansa depois de consumar a obra. Descansa no sétimo dia, vai acordar em qual dia? No primeiro da próxima semana. Quando ele acorda no primeiro da próxima semana, já estamos numa nova semana. Numa semana onde a nova criação já foi estabelecida. E aí começa um novo tempo. Com isso a gente trabalha marcadores textuais. Capítulo 2, sexto dia. Capítulo 12, sexto dia. Capítulo 19, sexto dia. Capítulo 20, oitavo dia. Primeiro dia da semana. Que não termina mais. O capítulo 21 termina sem que esse oitavo dia terminasse. Porque, teologicamente, o oitavo dia continua até hoje. Ou o primeiro dia da semana continua até hoje. A gente está nesse primeiro dia da semana, teologicamente. Alguma dúvida até aqui? Alguma coisa que ficou no ar? Deu para lembrar o que nós já tínhamos falado? Então vamos lá. Nesse segundo capítulo do livro de João, capítulo 12, a gente vai observar que do 12 ao 19 não vai haver nenhuma manifestação de curas. Todos os sinais, toda a obra de Jesus em prol do homem foi realizada até o 11. Nesse segundo, sexto dia, Jesus vai trabalhar com aqueles que já estão com ele na comunidade, no grupo dele. Então ele vai trabalhar o ensino aos discípulos. Ele já chamou os escravizados, ele já deu vida aos que estavam mortos, ele já abriu os olhos dos cegos, ele já deu pão para quem tinha fome, ele já deu vida para quem estava morto. Agora, esses fazem parte do seu êxodo, da sua saída, e entram com ele na nova terra. E agora, na nova terra, depois de atravessar o Jordão, eles vão então usufruir de uma nova comunidade. Jesus vai estar no meio deles, lapidando e trabalhando esses novos libertos. Ok? Então vamos lá. A gente precisa começar no capítulo 11, verso 55. Porque o nosso texto que eu disse anterior, indo até o capítulo 11, na realidade era até o 11, 54. 11:55. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Lembra o que eu já disse sobre a expressão Páscoa dos judeus ou festa dos judeus? Isso é proposital. O autor do livro constantemente vai se referir às festas mencionadas no livro como pertencente aos judeus. O termo judeus no Evangelho de João, na maioria das vezes, não se refere a um sentido étnico. Não se está falando do povo judeu. Por que que não? Porque o autor é judeu. Jesus é judeu. Os discípulos são judeus. Não faz sentido eles, discípulos judeus de Jesus, e o próprio Jesus sendo judeu, referir-se aos judeus como se eles não fossem. Porque no livro, constantemente, ele vai dizer os judeus.
Quando ele diz os judeus, o autor não se inclui. E nem inclui Jesus. Automaticamente não é sentido étnico, não é sentido de povo. Mas vai ter uma ou outra que vai ter sentido de povo. Como por exemplo, Pilatos vai perguntar, és tu rei dos judeus? Rei dos judeus, judeus aí já é povo, étnico. Mas tirando algumas poucas exceções, no livro de João, judeus significa os líderes do sistema, os líderes da religião judaica e os seus adeptos, do qual Jesus não participa, nem os seus discípulos. Pelo contrário, Jesus quer tirar a gente desse sistema. Então, quando o autor refere-se que a festa é dos judeus, ele está dizendo que a festa não é de Jeová, já foi de Jeová. Hoje não é mais. Hoje pertence aos líderes judaicos, que dela usufruem e se enriquecem e dominam o povo, escravizam o povo. São 3 Páscoas mencionadas no Evangelho de João. A terceira, ele já não vai dizer que é dos judeus. Porque na terceira Jesus morre. Então essa é a Páscoa de Deus verdadeira. Mas as outras é dos judeus. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos do interior, ou daquela região, subiram para Jerusalém. Isso era um movimento típico, era um movimento de romaria. Os judeus ou galileus que estavam no interior, na época das festas, iam em romaria para Jerusalém. É isso que ele está dizendo aí, estava próximo a Páscoa dos judeus, e muitos do interior do campo subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Porque eles não podem chegar no dia da Páscoa. Porque se eles chegarem no dia da Páscoa, eles não podem participar da Páscoa. Porque por eles serem do interior, eles estão impuros. Porque lá no interior eles têm contato com povos estrangeiros, eles têm contato com peixe, com animais impuros e com tudo, toda sorte de impureza. Então eles precisam chegar antecipadamente, alguns dias antes, para passarem pelos ritos de purificação, para então participar da festa. Se chegar em cima da hora, não pode participar. Porque os ritos de purificação requer dias de lavagens. Não é na hora. São dias de lavagem. Então eles chegam antes para se purificarem. Lá procuravam a Jesus. E estão eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele para a festa? Na realidade, no Evangelho de João nunca é dito que Jesus vai para a festa. Sempre é dito que ele vai a Jerusalém na época da festa, mas nunca vai para a festa. Jesus nunca participa integralmente dos ritos das festas. Por quê? Porque o autor vai dizer constantemente: a festa não é de Jeová, a festa é dos judeus. Então Jesus não participa. A única que ele vai participar será a terceira Páscoa, da qual ele vai se entregar. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prender. Ou seja, vão prender Jesus e a sentença está dada. Uma coisa importante que a gente tem abordado aqui nos 2 primeiros encontros, e que o livro do Brown ajuda vocês a entenderem, é uma teoria que o Brown vai utilizar, de que o autor do Evangelho de João vai, na realidade, contar a história da comunidade joanina em cima da história de Jesus. E vai deixar claro, em muitos momentos do texto, do livro, que ele não está falando do momento histórico em que Jesus esteve aqui sobre a terra, nos 30, mas está falando de um momento muito na frente, onde as coisas já estavam diferentes em muitos aspectos. Por exemplo, aqui. Quem quer prender Jesus? Principais sacerdotes e fariseus. Bem, se a gente considera que o Evangelho de João é escrito em torno dos anos 90, e ela retrata a comunidade joanina dos anos 90, os principais sacerdotes já não têm mais jurisdição. Por quê? Porque no ano 70 o templo foi destruído.
E quando o templo foi destruído, o sistema sacerdotal foi também destruído com ele. E o que vai sobreviver depois da destruição do templo é um judaísmo sinagogal. Ou seja, se o templo que era a referência da religião judaica não existe mais, se os sacerdotes e todos os ritos praticados no templo não são mais possíveis, se muitos sacerdotes já morreram na guerra, o que sobrou? Como é que o judaísmo sobreviveu depois do ano 70? Sobreviveu pelas sinagogas. E quem era a liderança das sinagogas? Os fariseus. Essas sinagogas, pós-70, vão abrigar a igreja. A igreja vai participar desde do ano 40, 50, 60. Ela entrava no templo e participava das orações do templo. Com a queda do templo, a igreja vai continuar participando da sinagoga, porque a igreja não se vê não judia. Ela não se vê como uma outra religião. Só que vai chegar um momento, em torno dos anos 85, que vai haver um decreto nas sinagogas proibindo os cristãos de frequentar a sinagoga. E expulsando da sinagoga todos aqueles que confessarem que Jesus é o Messias. Que é o fato retratado na cura do cego, no capítulo 9. Quando ele diz que Jesus abriu os olhos dele, ele é expulso da sinagoga. E os pais dele não falam nada, porque não querem ser expulsos da sinagoga. Eles querem ficar na sinagoga, mesmo sabendo que Jesus é o Messias, mas não confessando publicamente. Então isso já retrata os anos 80 para frente. Aqui ele está dizendo, quem quer matar Jesus? Os principais sacerdotes e os fariseus. Ele está juntando épocas. Os principais sacerdotes pertencem ao grupo dos líderes dos anos 30, anos de Jesus mesmo, e os fariseus são aqueles que querem matar e perseguir os cristãos confessos. Se descobrir onde é que está Jesus, entre os cristãos, né, onde é que estão os cristãos, eles vão matar. Então, ele mostra, ao longo do livro, duas histórias paralelas. A vida de Jesus e a vida da comunidade joanina. E muitas vezes eles entrelaçam esses dois momentos. Por que isso? Porque o texto evangélico, o texto bíblico, a pregação do Senhor, tem que ter sentido para aquele que lê. Não é só contar uma história que aconteceu no passado, mas é trazer uma razão e uma realidade para quem lê no presente. Por isso o pregador vai pegar o acontecido 50 anos atrás e vai fazer uma leitura, uma releitura, de forma que aquilo que ele fala tenha sentido para quem está 50 anos depois ouvindo a leitura do livro. Que é a mesma coisa que os pregadores fazem hoje. Pega a leitura de um texto lá do século I e aplica no século XXI. Porque se não fizer isso, o que será o culto? Uma aula de história. Você vai embora para casa, ouvi mais uma história, conheci mais um fato histórico. E o que vai mudar na sua vida? Não muda nada. Por isso a pregação não pode ser apenas um historiador dando aula, mas é um pregador da fé, despertando fé a partir de uma narrativa. Então é isso que o evangelista está fazendo o tempo todo também para o seu momento histórico. Entramos no capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele levantara dentre os mortos. A palavra grega utilizada para ressuscitar é egeiro, que é a mesma palavra que vai aparecer constantemente no livro para indicar levantamento. Por exemplo, quando na conversa com Nicodemos ele vai dizer que o Filho do Homem será levantado, é a mesma palavra. Levantado na haste. Assim como a serpente foi levantada na haste, o Filho do Homem será levantado na haste. A palavra é a mesma. Sendo a palavra a mesma, ele está dizendo que Jesus está sendo, vai ser levantado ou vai ser ressuscitado? Outra característica do evangelista, ele trabalha com palavras de duplo sentido. Porque ele quer dizer duas coisas quando fala uma. Então, quando ele diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado, ele está falando da morte,
mas também está falando da ressurreição. Então ele usa uma mesma palavra para falar duas coisas. Essa é uma técnica que o autor vai usar constantemente. Usar uma palavra com duplo sentido, não para confundir o leitor, mas para que o leitor ou ouvinte tenha uma noção plena do sentido que ele está dando, no sentido duplo. Outra técnica que eu já falei com vocês, que o evangelista utiliza, é o uso de palavras sinônimas para expressar conceitos distintos. Como eu já expliquei para vocês, a palavra oikos e a palavra oikia, palavras gregas que significam casa, oikos, prédio, e oikia, lar, família, comunidade. E que ele vai usar oikos para falar de prédio e vai usar oikia para falar de família, de lar, daquilo que é abstrato, de comunidade. Só que a nossa tradução vai traduzir casa em todas as vezes. Algumas vezes é possível a gente identificar o sentido abstrato, outras vezes não. Por exemplo, quando é possível? No episódio do servo lá do céu do rei, onde é dito no final, creu ele e toda a sua casa. Então você sabe que casa ali não é prédio. Casa ali você sabe que creu ele e toda a sua família. É o sentido abstrato, é lar. Então ali dá para sacar, mas em outros momentos não dá. Pelo contrário, além de não dar para observar que ele está falando do sentido abstrato, leva o leitor a achar que é concreto quando é abstrato. Vamos ver no capítulo 14. Na casa do meu pai há muitas moradas. Leva o leitor a achar que casa ali é prédio, quando na realidade não é, é abstrato. Então, esse é o problema que a gente está resolvendo aqui no curso. Isso vai acontecer por várias passagens, não só por essa. Por que eu estou falando isso? Porque aqui no capítulo 2 a gente vai se deparar com essa situação. Então, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Quando nós estudamos o capítulo 1, especificamente ali os finais, versos 26, 27 e 28, lá no primeiro dia, eu disse para vocês que há um sentido teológico para a palavra Betânia, no Evangelho de João. Não sei se vocês estão lembrados disso. Que o João Batista, ele está batizando em Betânia. E que depois, Jesus se dirige, depois de tirar as pessoas, as ovelhas, do átrio de Israel. Ele atravessa o Jordão e vai para o outro lado do Jordão, onde João estava batizando no princípio. Betânia. Bem, Betânia no Evangelho de João, teologicamente, representa a comunidade de Jesus, a igreja de Jesus. E você tem então duas Betânias. Uma depois do Jordão, que geograficamente, historicamente, arqueologicamente, até hoje não se descobriu ela. Mas para nós não tem problema, porque a gente está fazendo uma leitura teológica e não histórica. Uma Betânia depois do Jordão. Uma igreja, uma comunidade de Jesus que já atravessou o Jordão, já está na terra da liberdade. Mas a gente tem uma outra Betânia que não atravessou o Jordão ainda e que está próxima de Jerusalém. Essa, geograficamente, existiu, era uma vila literal. Mas a nossa leitura teológica não pode abandonar a leitura teológica em detrimento disso, tem que continuar. Essa Betânia que está perto de Jerusalém representa uma comunidade de pessoas amigas de Jesus, mas que ainda mantém um relacionamento com a instituição